A Brascom considera que o setor de tecnologia da informação e comunicação ele é composto de três componentes. Nós temos o que nós chamamos do setor TIC, que é o conjunto das empresas que tem como seu objetivo de negócios fornecer produtos, prestar serviços de tecnologia da informação e comunicação. Existe também uma produção de tecnologia que é feita dentro das empresas que não são setoriais. Grandes bancos são um grande exemplo. Nós chamamos isso de TI in-house. E existem as empresas de telecom que cada vez mais avançam com ofertas de serviços digitais e são também a infraestrutura essencial para todo o setor. No ano de 2018, a gente teve aqui o equivalente a uma produção de um produto interno bruto, produção setorial, de 479 bilhões de reais no agregado total. O setor como um todo cresceu 2,5%, e aí a gente manteve a nossa participação no PIB, que era de 7,1% no ano anterior, e baixou um pouquinho para 7%. O setor somou 1,7 milhões de trabalhadores. Na verdade, esse é um arredondamento, é 1 bilhão e 600 e alguma coisa que arredondou aqui para cima. A grande área de crescimento e também de contratação de pessoal foi o setor que a gente chama de TIC, a parte das empresas. Essa parte do setor cresceu 4,2% no ano passado e empregou mais 27 mil trabalhadores. Foi o melhor resultado entre todas essas fatias. A produção in-house cresceu, praticamente não cresceu, ficou estável, também praticamente não contratou, mas aqui a gente tem que reparar o seguinte: a produção in-house vinha caindo ao longo dos últimos anos, substituída por práticas de outsourcing. Nesse ano houve uma pequena reversão dessa tendência. As empresas contrataram mais, apenas 3 mil trabalhadores. Uma surpresa muito boa foi a contratação de 12 mil profissionais dentro da parte de telecomunicações, talvez mobilizada já pelo fenômeno da transformação digital. Como é que a gente divide isso em termos de camadas no setor TIC e no in-house? Aqui tem a diferenciação. Ali embaixo nós temos o in-house com 44 aproximadamente bilhões de reais e o setor de TIC com a sua estratificação. Esse setor ele tem uma pauta de exportação. Aqui dentro a gente tem exportação tanto de software e serviços como também de equipamentos. Nós temos a parte de licenciamento de software e temos a prestação de serviços de um modo geral. E quais são essas prestações de serviços? A gente tem aqui estratificado 4 tipos de prestação de serviço: serviços de tecnologia, serviços de BPO, que a gente chama de Business Process Automation, que é a automação dos processos de negócio, prestada como serviço para as empresas que não são do setor. Temos aqui a produção de estatais, que cresceu bastante, e temos aquilo que é a estrela do setor hoje, que é o avanço das ofertas de nuvem, dos serviços de nuvem, tanto de infraestrutura quanto de licenciamento de software. A taxa de crescimento de nuvem foi de 55,4%, o que nos leva a crer que a jornada de transformação de nuvem só está iniciando e que a gente tem um potencial de crescimento futuro bastante grande. É importante notar também que houve um crescimento no setor de BPO de 6,4%. Uma parte disso pode ser algum ajuste que foi feito dentro das nossas fontes de informação. Detalhe, todos esses números aqui eles são calculados a partir de 2 grandes fontes. Uma delas é o IDC, que é o líder de análise de mercados para a tecnologia no Brasil. A outra são levantamentos que nós mesmos fazemos a partir das bases de dados do governo brasileiro. Muito bem. Esse é o panorama de serviços. Aqui a gente vê o total de emprego, a gente vê o total da empregabilidade do setor. Como eu já tinha comentado, software e serviços, que é essa camada aqui entre cor de abóbora e laranja, foi a parte que mais cresceu forte, com 28 mil trabalhadores.
tá? E o total, então, como eu já tinha dito, 1.673.000 trabalhadores. Como é que esses trabalhadores se espalham no Brasil? O setor está, na verdade, permeado em todo o território nacional. Todos os estados têm algum tipo de operação de tecnologia da informação. É, então, um setor bastante inclusivo do ponto de vista da sua geografia. Aqui eu estou falando somente do setor de TIC, telecom também não é muito diferente. Do ponto de vista da concentração, não é de se surpreender que São Paulo é o líder. Nós estamos com 43% da produção de tecnologia no estado de São Paulo, mas isso é maior do que a participação de São Paulo na economia nacional. Isso significa que há ampla possibilidade de expansão do setor em outros estados. E há muitos estados hoje que têm boas vocações, seja no Sul, seja no Nordeste, boas vocações para receber empresas de TIC. Um outro aspecto muito interessante, e eu tenho ressaltado isso durante muitos anos, é a qualidade do profissional do setor. Comparando com a média de salário nacional, o setor paga 2,4 vezes o valor da média de salário nacional, que é de R$ 1.836. Mas existe um subset, uma fatia desse setor, que é o setor de empregos de alto valor agregado, onde essa diferença vai para 2,8. Então, nós temos aqui um trabalhador de alta externalidade, e essa é uma tendência que continua. O 2,4 continuou das últimas interações que nós fizemos. Eu vou passar mais rapidamente aqui, porque a gente tem um tempo limitado. Eu queria ressaltar, nesse chart aqui, uma tendência que já é uma tendência tradicional, que é a diminuição da TI in-house vis-à-vis o crescimento da prestação de serviços de um modo geral. Essa é uma tendência virtuosa, na medida em que essa prática de outsourcing foi amplamente adotada no mundo há muitos anos já, e no Brasil houve como inibidor as nossas próprias amarras da nossa lei trabalhista, que agora foram resolvidas no último governo, e conferindo mais segurança jurídica, a gente espera que isso aconteça. É intrigante que isso está perdendo fôlego. Tá? Eu ainda não tenho uma boa explicação para isso, mas pode ser o fato de que muitas das tecnologias digitais se transformaram em tecnologias mais ágeis, e algumas das empresas usuárias que estão vendo que serão, no futuro, empresas tecnológicas, agricultura, saúde, a própria indústria, estão começando a internalizar uma parte desses serviços. O Brasil perdeu um pouquinho de espaço em relação ao mercado latino-americano, nada muito significativo, mas perdeu. Continuamos como sendo a 7ª maior economia do mundo em tecnologia da informação e comunicação. Isso tem sido estável, tá? Ainda com uma distância, digamos, não muito fácil de ser superada contra a França, tá? Mas já, de certa maneira, uma ameaça por parte da Índia. Então, a gente precisa, de certa forma, retomar uma taxa de crescimento ainda maior para mantermos-nos nesse patamar. As exportações reagiram bem em termos em reais, em que pese que o aumento das exportações em dólar foi pequeno. Então, aqui houve um benefício em relação à taxa cambial, que pode, inclusive, trazer também um benefício em reais para esse ano, se a atividade não melhorar de forma consistente. Em termos de telecomunicações, a gente vê aqui um padrão de uma redução da taxa de crescimento. A gente vinha ali até o ano de 2014 com taxas bastante arrojadas, e a partir de 2015, a partir de 2014 para frente, a gente está com taxa de 5,7% ao ano no crescimento da prestação de serviços de telecom, com uma ligeira recuperação com o fornecimento de linhas celulares 3G e 4G, e uma pequena aceleração também na banda larga fixa. Isso é boa notícia, e eu acho que a gente só não faz mais porque a gente tem ainda um trabalho para desbloquear os investimentos nessas áreas. O PLC 79 é um dos grandes instrumentos para desbloquear esse crescimento.
Aqui nós estamos vendo a comercialização de hardware, fundamentalmente hardware de uso, né, os devices, chamados devices. Tivemos aqui um perfil de queda na parte de smartphones e tablets e uma relativa estabilidade em notebooks. O IDC está projetando um aumento para esse ano agora. Vocês podem ver aqui pela direção da curva. Eles fizeram uma previsão bastante arrojada de aumento. Nós estamos um pouco mais cautelosos porque a economia ainda não tracionou nessa primeira parte do ano, mas é uma perspectiva positiva. No caso dos investimentos em infraestrutura, e essa camada baixa aqui são os investimentos das operadoras de telecomunicação, das infraestruturas de redes, a gente já vê uma situação inversa. Nós temos, depois de termos tido um pico de investimentos em 2018, provavelmente motivado pela transformação da TV analógica para digital, estamos vendo um retroceder do patamar de investimentos para 9 bilhões de reais. Em contrapartida, a gente tem aqui um aumento relativo na compra de servidores por parte das empresas, de um modo geral. O que não é uma má notícia, porque isso pode significar melhora das condições para expandir o processamento de dados, que vem crescendo de forma exponencial. Muito bem. Esses são os dados históricos do setor. E aqui é só um resumo. Agora vamos olhar para o futuro. E essa é uma projeção que vem de pesquisa primária realizada junto a compradores do setor, mais algumas estimativas de 2 institutos de pesquisa, o IDC e a Frost & Sullivan. Nota-se aqui que temos um apetite ainda bastante consistente em relação ao consumo de banda larga, tá certo? Com uma taxa de crescimento de 5% ao ano, para movimentar alguma coisa como 400 bilhões de reais no período até 2022, começando esse ano até 2022. Do lado de cá, da lâmina, né, do lado de cá, nós temos o conjunto de tecnologias de transformação digital. E esse ano essa informação veio com muito mais riqueza, tá certo? Então, nós temos ali várias das tecnologias, inclusive que conversamos hoje já pela manhã, como a tecnologia de nuvem, como o IoT, IoT falamos muito sobre isso ontem, Big Data, segurança da informação e inteligência artificial. A crítica que nós fazíamos à inteligência artificial como um baixo nível de investimento na primeira rodada desse relatório parece que está sendo resolvida, digamos, ou os compradores estão começando a ter mais conforto em embarcar nessa jornada, o que é muito bom. Mas nós temos aqui uma série de outras, eu queria destacar fundamentalmente aqui a robótica, com 23 bilhões de perspectivas de investimento. Isso é importante porque a robótica é a tecnologia de base para a indústria 4.0, não para a revolução, para a quarta revolução industrial, que é tudo. Mas para a indústria, para a modernização da indústria, a gente precisa de robótica. Isso é muito bom. E eu queria destacar aqui também o primeiro aparecimento dos investimentos em blockchain, na faixa de 1,4 bilhões de reais. Esses números de expectativa de crescimento mantêm, da nossa parte, como organização setorial, o otimismo de que o setor pode continuar crescendo numa taxa acelerada. Não vai acontecer isso nesse ano, mas a gente espera que, no período aqui de 6 anos, a gente consiga dobrar a parte do setor de software e serviços, que é aquela que é intensiva em mão de obra. Certo? Esses são os dados que nos fundamentam o otimismo. Com base, então, nesses dados, fizemos aqui uma projeção de crescimento dos 6 anos, e dessa projeção de crescimento dos 3 anos, a gente extraiu a demanda de profissionais para o setor. Tá? E aqui nós temos uma demanda de profissionais, tanto do setor de TIC, que vai, na nossa estimativa, demandar cerca de 329 mil trabalhadores, mas também a demanda in-house, que deve demandar 92 mil trabalhadores. Então, nós estamos falando de um total de 420 mil trabalhadores nesse período de 6 anos para frente. Isso pode parecer muito para alguns ou pouco para outros, mas, assim,
se em termos de taxa de crescimento o setor já passou por um momento de taxas em torno de 12% de crescimento nominal ao ano, tá? E é isso, na verdade, que nós estamos projetando para frente, em nenhum período da história do setor a gente teve um arranque tão forte em termos de demanda de profissional. Tá? Então, isso é um primeiro modelo, eu estou compartilhando com vocês aqui em primeira mão, e o que tem de interessante é que, com base nas projeções de compra, nós estimamos os perfis que serão mais demandados. Então, nós temos aqui segurança da informação, Big Data em nuvem, como sendo perfis profissionais de alta demanda. Há também uma previsão de um grande influxo de profissionais para a internet das coisas, e aqui a gente não consegue divisar quais são as tecnologias específicas, pode-se assumir várias das que já foram citadas ou novas tecnologias que ainda não estão praticamente catalogadas nas pesquisas de intenção de investimento. E ainda mais 53 mil profissionais de outras tecnologias. Reparem que aqui não apareceu o desenvolvimento em ambiente mobile, não é? Que é o que hoje é o carro-chefe da transformação digital. Mas a gente acredita que nas outras tecnologias, muito dessa demanda está ali escondida, e essa é justamente a demanda que a gente vem conversando desde ontem, que pode ser atendida por alunos de ensino médio. E eu encerro mostrando o nosso cenário em relação à formação de mão de obra e o tamanho do desafio que o Brasil tem para cumprir esse crescimento de dobrar o setor de software e serviços. Nós hoje formamos 45 mil perfis tecnológicos, profissionais de perfil tecnológico por ano. Além da gente formar pouco, tá certo? A gente forma em geografias onde o setor não está inteiramente encaixado. É só a gente dar uma olhada aqui, por exemplo, que a gente forma 36,1% de profissionais em São Paulo, e São Paulo hoje já tem uma participação de 43 mil profissionais. Você pegando a média da demanda, e é claro que a demanda não é ano a ano assim, mas é só uma análise superficial, a média da demanda desse crescimento de 6 meses é de 70 mil profissionais por ano. Então, como é que a gente faz para dar conta desse crescimento, que é um crescimento plausível, palpável, está ao nosso alcance? Esse, então, não sem razão, tem sido um dos pontos de alerta, um dos pontos de debate da Brascom junto aqui aos poderes públicos, e que a gente espera que, a partir do Tech Forum, com os compromissos assumidos ontem entre os secretários Remeghini e Laércio Consentino, e tudo que a gente ouviu hoje de manhã do secretário Paulo Webel, nos ajudem a resolver esse problema, investir mais na educação no curto prazo, tá certo? E, se necessário, abrir o país para novos talentos também. Então, essa é a visão do setor em primeira mão, dos números de 2018. Estamos otimistas, e a nossa previsão de crescimento, que esse ano no setor de TIC foi de 4,8%, né? Aliás, o realizado foi de 4,8%, a gente tinha feito uma estimativa no ano passado de 5%. Para esse ano de 2019, a gente está acreditando que podemos chegar entre 8% e 9% de crescimento. Ano que vem, a gente vê se a projeção da Brascom está correta. Ok?